Por muito tempo, eu comecei a colocar meus vídeos. Quem quiser aí vai poder assisti-los lá do início. Eu falei sobre o medo. E agora eu estou falando sobre energias, sobre o que você vibra. Ângela, tem diferença, né? Eu acho, tem alguma diferença? Tem, mas eu acho que isso é um contínuo. Eu comecei falando do medo, porque o medo é algo impeditivo, é algo que tranca você propositalmente para que você não enxergue determinadas coisas. Uma vez que você não enxerga determinadas coisas, inclusive as suas possibilidades e os seus valores, que não são poucos, você se torna alguém manipulável. Alguém que pode ser conduzido para baixo, para cima. Alguém comestível. Pode ser chato o que eu estou falando, mas alguém se alimenta de você. Você não passa de uma fonte de alimento. Não passa. E eles gostam do medo porque tempera aquilo que eles se alimentam de você. A energia que eles se alimentam é essa energia que dá vida a eles. Vocês vão ouvir falar muito de várias coisas, de vários nomes, de vários ensinamentos. Só tem uma coisa em mente. Nunca se fala tanto de uma coisa sem que lá tem alguma coisa para ser vista. Existe um ditado que diz: todo boato tem um fundo de verdade. Ele não começou do nada, ele começou de algo concreto, algo verdadeiro. Alguém se alimenta e gosta de se alimentar de medo. Porque quando as coisas vão começando a ficar calminhas, ele joga mais lenha na fogueira e aquilo. Ângela, como vamos sair disso? Entendendo que isso existe. Essa é a primeira coisa. E segundo, fazer de conta que não existe. Ângela, como pode? Tipo assim, direita e esquerda. Isso daí já não te puxou para lá para poder alimentar do seu ódio. E tem alguém ali que está vivendo do Bolsa Família. Problema dele. Já não te puxou. Irmã, vem aqui, olha, tem alguém batendo tambor lá, não é cristão. Aí você, é o direito dele. A gente canta o nosso hino. Você já não foi. Quem vai é o quê? Vai lá atrás de quem bate tambor, porque ele tem medo do tambor. Ele tem medo do quê? Do que ele não entende. Vai entender. A gente cura o medo entendendo. Não, eu vou olhar no armário, eu vou olhar embaixo da cama. Tem até um filme do Harry Potter, que eu vi os 3 filmes do Harry Potter. Gente, eu sou muito criança em algumas coisas. Eu gosto de filme leve, eu gosto de Altas Aventuras, divertidamente. O malvado favorito. Olha, aqueles serizinhos deles, que agora eu esqueci o nome, eu adoro, os Minions. Gente, quem inventou aquilo foi genial. Gosto de Toy Story e Harry Potter solta a minha imaginação. E tinha uma aula de um professor lá, que ele estava dando aula que você tem que enfrentar o seu bicho papão.
Daí tinha um bicho-papão lá dentro de um armário, como sempre, né? O armário lá sacudindo. Só que quando a criança fosse abrir com a sua varinha, iria sair o bicho-papão, que ela tinha medo. Que o bicho-papão é isso, é a personificação dos seus medos. Não é isso? E com a varinha, ela devia excomungar aquele bicho-papão naquilo que ela gostava, que ela achava engraçado. Ou seja, é isso que eu estou dizendo. O bicho-papão quer te assustar, porque ele come criancinhas, ou seja, ele come a sua energia, come a energia do seu ego. Você, isso daí. Aí eles conseguiam matar, saía aquele coisa terrível e eles lá com a varinha transformavam naquelas coisas que eles riam. Assim é. Quando eu lido com esses vídeos dizendo para você, identifica o seu medo, não fica com medo. Fica lá sempre te apavorando no armário ou embaixo da cama, você não limpa nenhum dos dois. E aí, não te ajuda em nada. Você continua com o medo cada vez maior e fortalecendo o bicho-papão, que com certeza, quando sair debaixo da cama ou de dentro do armário, vai devorar você, como a música já diz. Então, tem essas coisas, não é? Que você pode fazer uma analogia com aquilo que você pensa. A fantasia. Não é que a gente imita a arte nos imita. Existe sempre um artista que capta isso no ar, transforma numa coisa mais engraçada, mais lúdica, mais palatável para vocês digerirem e você faz. Então, eu passei a falar da energia, não porque eu tinha deixado de falar do medo, não é isso, gente. É que eu acho que vocês já caminharam um pouquinho. Vocês já caminharam, já entendem como lidar com o medo. A não ir como um gado para qualquer coisa. Porque o que faz quando você tange um gado ou tange um grupo de ovelhas? Você vai se alimentar delas, você vai levar para tosquear, para comer, você não vai levar só para passear. Se for para passear, é para elas engordarem, para você se alimentar delas. Por isso, ser gado ou ser ovelha não é legal. Significa que você vai ser devorado sem a sua vontade, sem o seu consentimento. Mas por quê? Você deu uma confiança, deu uma liberdade, deu a propriedade ao outro, para que ele fizesse com você o que ele acha que pode e que deve. Então eu saí daquela coisa de nomear, né, dar o medo, falar do medo. Porque tem muitos vídeos que vocês podem, eu não tirei nenhum do ar, vocês podem entrar lá, acessar, e eu avisando, gente, cuidado com o medo, porque o medo impede, o medo faz você repetir de ano. Porque na hora de fazer uma prova, você não confia no que aprendeu, e acaba repetindo de ano, quando depois você diz, poxa, agora de cabeça fria, eu sabia aquela questão. Isso já aconteceu comigo. De eu não responder uma pergunta besta quando eu era criança, que eu sabia de cor e salteado. Porque o medo, né, a vergonha de ficar em pé diante da turma, embotou. Só quando a professora olhou para mim, Ângela, você está respondendo isso? Eu tinha respondido e ela foi forçada a tirar meu ponto, porque ela sabia que eu sabia. Mas ali teve aquela... Porque antigamente tinha provas que a professora fazia prova oral, perguntava, então era na frente da turma, e aqueles debilóides todos iam rir de você. E como aconteceu, não adiantou. Então, meu medo não deixou que eu visse que eu conhecia, que eu sabia, que eu podia ter respondido maravilhosamente bem. Que vale que naquela época era média, então no fim do ano eu passei, mas naquela prova eu me dei mal.